sem perca de tempo, bora lá, capítulo 13 do livro de Juízes. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora é estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será narizeu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém, disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será narizeu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviastes ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela, seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correu e noticiou a seu marido, e disse-lhe: Eis que aquele homem que veio a mim no outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher. E veio aquele homem e disse-lhe: És tu aquele homem que falaste a esta mulher? E disse: Eu sou. Então disse Manoá: Cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: De tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. De tudo quanto procede de vide não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tem ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Ora, deixa que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém, o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei de teu pão. E se fizeres holocausto, o oferecerás ao Senhor, porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra te honremos. E o anjo do Senhor lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjares e o ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E agiu o anjo maravilhosamente, vendo Manoá e sua mulher. Sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar, o que vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre o seu rosto. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então conheceu Manoá, que era o anjo do Senhor, e disse Manoá à sua mulher: Certamente morreremos, porquanto temos visto Deus. Porém sua mulher lhe disse: Se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isso, nem nos deixaria ouvir tais coisas nesse tempo. Depois teve esta mulher um filho, e chamou seu nome Sansão, e o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Bom, lido o texto, vamos ver quais são os erros de Israel. Acompanhe com a sua Bíblia, tá bom? Bom, aqui no verso 1 você vê que Israel ele vai voltar a fazer o que era mal perante o Senhor. Parece que até já virou um costume, né? Toda a vida, um líder morria, Israel começava a fazer o que era mal diante do Senhor. Isso aqui já é um ciclo que está se repetindo desde o princípio, porém, há diferentes capítulos apenas, né? Na verdade, a diferença é apenas os capítulos, mas os erros são sempre os mesmos. E aqui o povo não está clamando a Deus por provisão, nem por um libertador. Já nos outros a gente até que via que eles oravam, clamavam para que Deus desse um libertador. Aqui não, ninguém está clamando, ninguém está orando. Tá, quais são os acertos que tem aqui nesse texto? Vamos falar os acertos porque é um casal, né? Então vamos falar desse casal aqui. Primeiro, Manoá e a sua esposa, eles obedecem à orientação de Deus. Isso daqui já é um acerto que a gente vê aqui. Você também vê pelo texto que está havendo temor e respeito diante da presença divina.
Outra coisa, a mãe de Sansão, ela segue as instruções com cuidado. Perceba que a atitude do casal é que começa aqui a gente ver o agir de Deus. Nós não estamos vendo o agir de Deus vindo pelo povo, mas sim começando por meio da obediência de um casal. Tá? E o resumo desse texto? Nunca se esqueça, tente fazer o resumo. Você que está na sua casa, faça o resumo do texto. Você está até aprendendo a resumir quando você for pregar, porque não adianta a gente ler apenas um versículo e depois querer sair pregando. Tem gente ali sentada na igreja que não conhece a passagem. Você precisa resumir. Ah, mas só me deram 20 minutos para pregar. Não importa. O nosso resumo você vai ver aqui agora. Eu acho que não leva nem 2 minutos às vezes. No máximo 3 só. Porque nós precisamos resumir. Não é você falar novamente todo o texto. É você resumir. Claro, se você tiver mais tempo, resuma esse texto, porém fazendo aplicações no meio, ok? Tá. O meu resumo, ele vai ficar assim. Israel volta a pecar e Deus permite que haja opressão pelos filisteus ou por meio dos filisteus por 40 anos. O anjo do Senhor vai aparecer a uma mulher que é estéril. Ele vai anunciar o nascimento de Sansão e também vai lhe dar instruções. Ele será narizeu desde o ventre. A instrução que é dada, Manoá vai pedir confirmação e o anjo aparece novamente. Sansão nasce, cresce e o Espírito do Senhor começa a agir nele. Veja como é tão simples fazer o resumo. Se você nunca aprendeu a resumir texto na sua escola, agora você está tendo a oportunidade de aprender resumindo aqui nesse livro de Juízes. Não se esqueça, cada livro é uma forma diferente que a gente aprende. Aqui nesse livro de Juízes é dessa forma, os outros é de outra forma e, como eu disse, os outros livros serão ainda melhores, tá bom? Tá. E quais são os detalhes que passam desapercebidos aqui nessa leitura ou aqui nessa história? Primeira coisa, quem demonstra, por esse texto aqui, tá? Quem está demonstrando mais posicionamento ou entendimento espiritual é a esposa de Manoá. Veja que na Bíblia o anjo está aparecendo é para ela. Depois é ela que vai chamar o marido, mas é para ela. Outra coisa, o menino será narizeu desde o ventre. Você vê isso aqui no verso 5 que diz o texto. Ou seja, a separação de Sansão começa antes mesmo do seu nascimento, desde o ventre. E outra coisa que talvez passe desapercebido aqui desse texto, não está havendo adoração a anjo. Em nenhum momento você vê isso, tanto que quando eles pensam em oferecer algo para o anjo ou honrar o anjo, o próprio anjo diz o quê? A mim não, mas ao Senhor. Aí você que gosta de adorar imagens de anjos ou estátuas de anjo, algo do tipo, veja quão errado isso é. E isso porque nós estamos vendo agora no Velho Testamento, no Novo Testamento também. Porém, como estamos ainda no Velho, a gente tem que se ater apenas ao Velho por enquanto, tá bom? Mas veja, não há adoração a anjo, não há adoração a nada visível, somente ao Senhor adorarás e prestarás culto. Outra coisa, aqui você vê que anjo não é intercessor. Tem pessoas que, infelizmente, pela ignorância, eles acabam errando achando que anjos é intercessor. E não, anjos são mensageiros. Pode ver que aqui ele está trazendo uma mensagem, né, para este casal. E também a instrução que o próprio Deus deu para o anjo está trazendo a este casal. Então a Bíblia aqui é muito clara, não precisa nem fazer rodeio, não precisa nem a gente ficar fazendo... enrolando, não, tá no texto, é só você ler o texto, ele é curto, tem aproximadamente, deixa eu ver aqui, pronto, são 25 versículos, é só você ler e você vai ver como é fácil de entender, tá bom? E o que é que nesse texto aqui que nós lemos, ele revela sobre Deus? Primeira coisa, Deus ele age mesmo quando o povo não clama ou não está clamando. Outra coisa, Deus ele levanta libertadores, líderes ou o que quer que ele precise naquele momento, naquele contexto. Enfim, o que ele precisar, principalmente para o contexto ao qual está, por sua própria iniciativa. Não precisa ninguém pedir, não precisa ninguém fazer exigências. Outra coisa, Deus, ele se revela a quem quer que esteja disposto a ouvir. E mais uma coisa,
Deus, ele pega o impossível e o torna possível. Como assim? A mulher aqui era estéril e Deus está pegando esse impossível do ventre estéril e tornando ele possível, um ventre que gere. Interessante, né? Isso daqui também cabe uma boa pregação. E a aplicação prática. Deus, ele pode começar algo novo, mesmo se não houver ninguém pedindo. Que maravilha, né? Eu acho isso incrível. E qual é o padrão que se repete aqui? Tá bem claro, isso daqui você poderia responder só, mas eu vou responder por você também. O padrão que está se repetindo em primeiro lugar, opressão, iniciativa divina, chamado e propósito. E por fim, a frase que nós fazemos para resumir toda a história, todo esse contexto e todo esse capítulo. Eu coloquei a seguinte frase: Deus, ele começa a agir mesmo quando o povo não percebe. Pois é, o povo está desapercebido, mas Deus está agindo. E eu sei que isso acontece também comigo e com você, porque às vezes nós não estamos vendo nada, porque a gente só acha que Deus tem que agir conforme aquilo que os nossos olhos enxergam. E não, vai ter coisa que nós não estamos vendo, mas lá no oculto, no escondido, em algum lugar, em alguma parte aqui do contexto de nossas vidas, Deus vai estar agindo. Basta tão somente crer e esperar esse agir passar a ser agora visível. Amém? Eu te vejo no próximo capítulo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.